Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doses de Atipicidade e hoje no nosso 11º episódio. Então, vocês já sabem que o Dose de Atipicidade é um podcast semanal, todas as terças, 12h30, que tem como objetivo principal trazer informações de qualidade sobre autismo e neurodiversidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, especialista em autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, e resolvi criar esse podcast justamente para compartilhar com vocês mais informações de qualidade. Então, se você tem uma pessoa autista na família, se você é uma mãe atípica, ou se você conhece alguém que pode se interessar por esse tema, vou te pedir um favor. Compartilhe esse link para ninguém perder nenhum episódio. E hoje eu vou começar de uma maneira diferente. Normalmente eu falo do patrocinador do episódio no final. Hoje eu vou iniciar por ele. Esse aqui é o Biovit, é um suplemento à base de beta-glucanas. Tem o objetivo principal de modulação de intestino e imunidade. Então, um agradecimento especial a Sens Biofarma, que está patrocinando esse episódio. E hoje nós temos uma convidada muito especial e um tema também extremamente relevante para quem é da comunidade autista, que é a saúde dos autistas, o direito à saúde dos autistas e também sobre educação, hoje com a advogada Carla, que atua nessa área. Então, Carla, seja muito bem-vinda, minha xará, gente. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite do Dose de Atipicidade. Então, vai ser com certeza muito interessante e relevante a sua fala aqui. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Oi, pessoal. Meu nome é Carla Fonseca, eu sou advogada especialista em direito médico e da saúde. Tenho vários casos do direito dos autistas também e é um prazer imenso estar participando desse podcast que tem um tema tão relevante e tão interessante. Eu que agradeço o convite e vamos trocar aquele bate-papo sobre o direito dos autistas. E, gente, a ideia de trazer a Carla, advogada, aqui no podcast é justamente falar um pouco mais sobre os direitos, sobre o que é possível, sobre os direitos dentro da escola, sobre os direitos nos planos de saúde, que eu acho que é uma dúvida geral, né? A comunidade autista, ela sofre com falta de informação. Muitas vezes tem um tratamento negado ali pelo plano de saúde, não sabe como atuar, ou até mesmo na escola. Essa questão da educação é algo muito latente para as famílias, né, com o transtorno do espectro. Eu atendo muitas famílias na clínica. Para quem não sabe, eu tenho uma clínica, a Clínica Salva, fica no início da Asa Norte. E lá eu atendo muitas crianças atípicas, tanto crianças, adolescentes, adultos. Eu falo muito de criança porque é o meu público maior, mas eu atendo todas as idades. E sempre tem uma pessoa autista ou uma família autista reclamando da questão do plano de saúde. Então, a ideia de trazer você aqui foi exatamente esclarecer todas essas questões. Então, vamos começar com uma pergunta extremamente importante, chave. Fala um pouquinho pra gente sobre os direitos do autista, né? O que você pode elencar aí de forma geral para a gente conseguir fomentar a nossa audiência com informações. Bom, primeiramente, para falar sobre o direito dos autistas, é importante falar sobre a lei, que foi um marco no direito dos autistas, né? Realmente foi um divisor de águas, que é a Lei Berenice Piana, que foi instituída em 2012, né? Ela colocou os autistas como pessoas deficientes para todos os efeitos legais. Então, questão de prioridade, né? O autista foi considerado uma pessoa deficiente para todos os efeitos legais. Essa lei teve algumas modificações depois, inclusive a lei do Romeu Mion, né, que é filho do apresentador Marcos Mion, que foi instituída em 2021, sobre a carteirinha especial para os autistas. Para fazer identificação. Sim, essa lei trouxe várias mudanças significativas, que abrange a cobertura ampla para os autistas, tanto dos planos de saúde quanto do SUS, direito à medicação, direito a professor de apoio nas escolas. Então, realmente foi uma lei que veio para garantir o acesso das pessoas autistas a políticas públicas e também a inclusão. Perfeito. E essa lei inicial que você citou, ela é de 2012? 12. Gente, e é a primeira lei, depois veio algumas modificações em cima dela, mas a primeira lei, a mais importante mesmo, que foi esse divisor de águas para os autistas, é essa em 2012. Para ver o quanto isso é recente, né? Imagina, 2012, a gente está falando de menos de 13 anos. Sim. Né?
E aí a primeira lei que fala sobre direitos dos autistas, que faz essa nova classificação, né? Isso. Do autista como PCD para fins de direitos legais, é tudo muito recente. Então, eu vejo que uma das dores das famílias atípicas, né? As famílias que têm uma criança autista, é exatamente a ausência de informação. Sim. E como é difícil encontrar informação nos lugares seguros, né? Então, é tudo muito solto, tudo muito recente, é tudo muito novo. E aquilo que é novo e que a gente não tem tanto dado é difícil para cobrar. Sim. Por isso acho tão importante, né, essa temática do direito dos autistas, porque como você falou, a principal lei é de 2012, então ainda é tudo muito novo, as famílias realmente não têm acesso para entender os seus direitos, né? Eu vejo muito famílias que nos procuram porque realmente não sabe o que fazer em certas situações, tanto na escola quanto na saúde, em relação ao SUS, em relação aos planos de saúde. Tem essa Perfeito. dificuldade de conhecer mesmo os seus direitos. Às vezes, a pessoa deixa de ter um direito por não ter conhecimento. Por falta de informação, exatamente. E eu vejo muito isso também, gente. Para quem não me conhece, está aqui no canal pela primeira vez, eu sou nutricionista, especialista em autismo, e eu brinco que eu tenho 2 trabalhos, né, na minha profissão. Um é explicar o que eu faço, o segundo é fazer. Porque na maioria dos casos as pessoas não sabem o que é a nutrição no autismo. E é exatamente sobre isso que a gente está falando, essa falta de informação, essa falta de esclarecimento. Então, a nutrição no autismo vem para tentar solucionar as questões gastrointestinais. Basicamente isso. Né? Em outros episódios, eu já trouxe informação para vocês, quem acompanha há mais tempo sabe. O autista tem, no mínimo, 4 vezes mais chances de ter alterações gastrointestinais. Então, diarreia, gases, distensão abdominal, resto de comida nas fezes, refluxo é muito comum. E a nutrição é o que vai fazer essa correção desse processo. Então, é a nutrição modulando o intestino e a suplementação melhorando os processos metabólicos. E muitas vezes as pessoas não entendem. Eu já ouvi uma vez, e aí eu acho que foi o comentário mais, talvez, absurdo que eu tenha ouvido. O autista precisa emagrecer? E aí eu fiquei olhando para a pessoa assim, né? Acho que subiu um balãozinho na minha mente, porque aí a pessoa reduziu tudo. Ela reduziu a nutrição e o emagrecimento, ela diminuiu todas as questões, né? Da fisiopatologia do próprio autismo, enfim. Tudo bem, uma pessoa que não entendia do processo, não era da área, mas sempre muito complexo, né? A falta de informação, é isso que a Carlinha acabou de falar. A falta de informação, ela deixa as pessoas sem cobertura. Sim. Ela não sabe que tem direito à educação, ela não sabe que tem direito à saúde, ela não sabe que tem direito a medicamento, né, pela farmácia de alto custo. E ela fica sem, ela não acessa. Então, a ignorância é um problema, sim. A ignorância no sentido de não ter informação é um problema, sim, para as famílias. As famílias que eu atendo, as famílias atípicas, né, do DF e do Brasil todo, enfim. Então, e como isso é importante a gente falar sobre isso, né, Carla? Sim, é até interessante, não só sobre os direitos, né, o que está na lei, mas realmente eu lembro que quando a gente conversou, a primeira vez falamos do direito dos autistas, eu comentei com você que para mim era uma novidade ter a área da nutrição para os autistas, né? Exatamente. Para você ver, a gente que trabalha com isso, lidar com isso diariamente, nem tudo a gente tem conhecimento. Então, você imagina quem realmente não tem acesso. Né? Então, acho que até te parabenizar pelo podcast, que realmente é super necessário para ajudar as famílias atípicas a ter conhecimento. Ai, muito obrigada, gente. A Nutri fica como, né? Feliz, tá vendo? Um elogio aí no ar. E a ideia foi exatamente essa, porque eu já tenho 5 anos de atuação. Eu já atendi muitas famílias, muitas crianças. E aí a minha inquietude era, meu Deus, eu preciso abrir esse conhecimento. Sim. Eu preciso levar isso para as pessoas, eu preciso divulgar isso. E na clínica, no 1 a 1, é muito complexo. Claro que as crianças que passam comigo têm a vida transformada, as famílias têm a vida transformada. Inclusive, é uma proposta do podcast, uma semana trazer um paciente, uma semana trazer um profissional. Semana passada eu estive com a Vanessa, fiz 2 episódios com ela, inclusive de TDAH. Ela é uma paciente com o laudo de TDAH. Vou já providenciar uma mãe de autista, de criança, né, especificamente, que é legal, que traz muita informação sobre terapia. Mas a ideia foi exatamente essa. Isso, muito bom, Carla. E principalmente para ouvir os 2 lados, né? Tanto de quem está ali precisando da informação, de quem
tanto de quem está dando a informação. Perfeito. Esse mês nós teremos uma mãe que vai participar com a gente, muito especial, inclusive, de um paciente meu. Então, aguardem os próximos episódios, que nós teremos mães aqui falando sobre o dia a dia. Tem um episódio que eu vou indicar para vocês, que é o episódio com a Adriana. A Adriana, ela é da Adriana Pães, né? Faz uma panificação toda sem glúten, sem lácteos. Ela veio aqui no início do mês, acho que foi o primeiro episódio de janeiro. E o relato dela é incrível. E ela fala sobre como ela conseguiu cuidar do Rodrigo, que é o filho dela, que está no espectro do autismo, transformando a alimentação dele. Ela, no podcast, ela fala: o que mudou a vida do Rodrigo foi a alimentação. E a ideia também é divulgar a nutrição no autismo, né? Que é um tema que, se o autismo quase não é falado, imagina a nutrição no autismo, que é extremamente específico. Então, de toda forma, o Dose de Atipicidade acaba conseguindo aí levar mais informações para quem precisa, informação de qualidade, com profissionais que sejam habilitados, especialistas na área. Por isso que a Carla está aqui hoje. Carla, fala pra gente um pouquinho sobre os direitos do autismo na saúde. Quando o tema é saúde, o que a gente tem aí para trazer para o nosso pessoal que está nos assistindo? Bom, então, acho importante falar da resolução 469 de 2021 da ANS, que ela proíbe a limitação das sessões de terapia para o autista, né? Perfeito. A gente sabe que os planos de saúde, infelizmente, algumas vezes agem com abusividade, então eles tinham a tendência de limitar essas sessões, até porque a gente sabe que o autista precisa de muitas sessões, tanto de fisioterapia quanto de fonoaudiologia, enfim, são várias sessões, então surgiu essa resolução da ANS que proíbe essa limitação. Não, desculpa, pode continuar. Não, pode falar. No entanto, o que acontece muito até hoje é dos planos de saúde quererem cobrar uma coparticipação em cima de cada sessão de terapia, o que acaba gerando, né? E acaba gerando valores exorbitantes para a família que realmente não tem condições de pagar. Inviável. Fica inviável para a família, que acaba desfazendo com o tratamento porque realmente não tem condições de pagar, ou mesmo fica se endividando para conseguir fazer todas as terapias que a gente sabe que são necessárias para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Então, é até importante falar um pouco da judicialização da saúde nesse quesito, né? Perfeito. Tem tido várias decisões favoráveis para limitar esse valor cobrado de coparticipação. Perfeito. E, gente, falando aqui um pouquinho sobre o diagnóstico, o mundo ideal, a gente faz um diagnóstico precoce. A gente nem está mais falando sobre diagnóstico precoce. A gente fala sobre o diagnóstico no momento certo. Sim. O paciente mais novo, o mais nenenzinho que eu atendi na clínica, que é meu paciente até hoje, ele veio para mim com 1 ano e 8 meses. Isso foi no ano de 2020, tem bastante tempo já. E ele segue comigo até hoje. E aí, naquela época, a gente falava, o diagnóstico precoce é daquele que é muito pequenininho ali, abaixo de 2 anos. Hoje, a gente já entende que esse diagnóstico abaixo de 2 anos é um diagnóstico no tempo certo. É o diagnóstico bem feito, é o diagnóstico com um olhar cuidadoso. Porque ali a gente já começa as terapias. E aí, a gente vai entrar para esse tema que a Carla falou. Limitação do número de terapias. Imagina uma criança com 1 ano e 8 meses diagnosticada com transtorno do espectro do autismo. E aí ela vai ser encaminhada para terapia. Ela vai ter uma fono, ela vai ter uma TO. Em alguns casos, né, quando o psiquiatra não, de criança, o neuropediatra, entende a importância da nutrição, a nutrição. Às vezes vai para uma terapia alimentar. Às vezes uma criança que vai para musicalização. Sim. E por aí vai. Olha a quantidade de terapias. Isso ali é 1 ano e 8 meses. Sim. Então, é muito extenso, é uma quantidade muito grande. E o plano que ele limitar isso é um problema no processo de evolução daquela criança. Sim, a gente sabe que o tanto que são importantes essas terapias, né, no desenvolvimento das pessoas com autismo, principalmente se vier, como você falou, precoce, se começar lá quando ela já é bem mais nova, então a gente sabe que o desenvolvimento pode ser muito melhor, né? Inclusive, Perfeito. Tem vários estudos que comprovam isso. Então, essa limitação da terapia, graças a Deus, já foi um avanço, né? De não poder limitar o número de sessões. Perfeito. Só que, nesse contexto, os planos de saúde também estão cobrando, né? Não vou falar todos, mas a gente sabe que tem muitos casos que os planos de saúde cobram por sessão de terapia, o que acaba inviabilizando a continuidade
dessas sessões de terapia por várias famílias. Sim, gente, o ideal é que a criança comece a terapia o quanto antes. Né? A gente tem uma janela ali de maior efetividade das terapias. Claro que a terapia ela vai a vida inteira. Né? Eu tenho pacientes adultos, autistas, altamente funcionais, que fazem terapias até hoje e elas vão continuar. Mas a criança, ela tem uma resposta muito importante na terapia. Então, essa estimulação precoce, essas terapias bem feitas e bem acompanhadas, trazem muitos resultados para o paciente. Então, acaba que a família vira refém. Né? Se o plano de saúde começa a negar as terapias ou começa a limitar o número de terapias, essa criança não vai ter o mesmo desenvolvimento que ela deveria. Sim. E aí a gente cai numa outra tecla que eu bato muito, que é a questão da prevenção. Né? Então, como seria a gente permitir que essa criança chegue ao seu máximo potencial? A gente não quer colocar a criança numa caixinha, mas a gente quer que a criança atinja o seu máximo potencial, que é absolutamente individual. Cada criança tem o seu. E não é o seu tempo, porque essa fala também é inadequada. Ah, não, cada criança tem seu tempo. A gente tem os marcos do desenvolvimento. Então, se você é uma mãe, tem uma criança pequena, tem uma desconfiança de que ela pode estar no espectro, levou num profissional da área da saúde e ele respondeu para você, cada criança tem seu tempo, troca o profissional. Porque as crianças têm marcos de desenvolvimento e esses marcos precisam ser respeitados. Claro que às vezes tem um atraso ali de 1 mês, 2 meses, uma criança vai andar um pouco mais rápido, outra não, depende da estimulação que é feita. Mas, no geral, a gente tem os marcos do desenvolvimento da criança. E não dá para entrar nessa, cada criança tem seu tempo. Né? Mas quando a gente fala em terapia, a gente quer que a criança atinja o seu máximo potencial, que é absolutamente dela. Individualidade. A gente não tem pessoas iguais, a gente não tem autistas iguais, cada um com as suas características. A gente pode ter um que tem dificuldade de fala. Sim. Atraso de fala é uma das maiores características do autismo. Nem todo atraso de fala é autismo, mas todo atraso de fala deve ser investigado. A gente tem algumas questões com socialização, com dificuldade de aprendizado, enfim, várias ordens. Mas nem todas as crianças têm o mesmo comportamento. É esperado que cada um tenha o seu por conta da individualidade. E a nossa ideia, a minha ideia, enquanto profissional da área da saúde especialista, é respeitar absolutamente essa individualidade e oferecer o melhor tratamento. E aí, Carla, me conta, a gente tem plano por coparticipação e a gente tem um plano sem coparticipação. Quando você fala que os planos estão cobrando, é o sem coparticipação e ainda assim ele cobra a parte? Não, são os planos com coparticipação, né? Que tem a família paga um valor e todo o procedimento que é feito, no caso dos autistas, as sessões de terapia são consideradas consultas, então é cobrado um valor em cima desse valor da consulta. Entendi, porque na verdade o mais óbvio e o mais coerente seria cobrar pelo tratamento. Sim, é isso que os tribunais estão entendendo, né? Que se trata de uma terapia continuada. Então, ele tem limitado esses valores que a família paga de coparticipação. Por isso é muito importante, né? Novamente reforçando que as famílias entendam os seus direitos. Até porque a gente sabe que tem leis, né? Mas, infelizmente, elas não funcionam tanto na prática quanto na teoria. Né? A gente sabe que a pessoa tem direito a ampla cobertura, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, mas a gente sabe que na prática não funciona dessa forma. Um pouquinho diferente, né? Então, não adianta nem sempre a pessoa saber de leis. Ela tem que realmente conversar com alguém da área, um advogado especialista que vai informar para ela, olha, essa prática é abusiva, o plano de saúde não pode agir dessa maneira e judicializar, né, entrar com processo se for o caso. Essas questões das terapias, da coparticipação, têm sido recorrente decisões favoráveis, limitando esse valor de coparticipação. Perfeito. Gente, então vamos lá. Ó. Se você é uma mãe atípica, um pai atípico, uma família atípica, ou se você é o próprio paciente, de repente, né? Vai contratar um plano de saúde, primeira orientação seria contratar sem coparticipação. Que aí a gente minimizaria essas questões. Riscos. Mas é um valor bem mais caro. Então, se não fizer uma boa pesquisa de mercado, talvez fique inviável pelo valor que se paga por mês. Sim. Caso você já tenha contratado um plano por coparticipação, fique sabendo que você pode, de repente, recorrer
né, fazer uma reclamação junto ao seu plano de saúde pelo valor que está sendo cobrado. No geral, o valor cobrado pela coparticipação vai até o valor que a pessoa paga do plano, não é isso? São muitas... como são decisões judiciais, depende de várias circunstâncias. Eu já vi decisões que limitaram ao valor do plano, ou seja, o valor pago de coparticipação ficou limitado ao valor que a pessoa pagava de plano de saúde, como eu já vi em porcentagens também. Inclusive, tem uma decisão do nosso escritório que o valor da coparticipação estava muito alto, a família conseguiu comprovar que, se continuasse dessa maneira, ficava inviável, que ela não ia conseguir dar continuidade no tratamento e que a família realmente também não tinha condições de arcar com valores tão altos. Então, a gente conseguiu diminuir para 30% o valor cobrado nessas coparticipações. Perfeito. Então, não tem como falar uma porcentagem certa dessa diminuição, porque vai muito das circunstâncias de cada caso. Tem muitas variáveis, né? Sim. E, gente, quero dizer para vocês que eu entendo quase nada de direito, tá? Uma nutricionista falando sobre direito, então sou tão leiga no assunto quanto vocês. Por isso que a Carla está aqui para tirar as nossas dúvidas. Mas e aí, vamos lá para o passo a passo. Então, a família já fez a contratação do plano de saúde, que é a realidade de muita gente que está aqui nos assistindo, inclusive. Lá na clínica também, muitos dos meus pacientes têm plano de saúde. Fazem um pagamento para mim no particular, porque eu não atendo plano. Sim. Nunca atendi plano de saúde. Todos os meus atendimentos são particulares. E aí a família usa muito para terapia, aquelas que são recorrentes, para fazer exames de sangue e alguns outros exames, enfim. Mas digamos que essa família tenha um plano. E aí ela começou a fazer as terapias e ou foi negado, né? O plano tentou limitar o número de terapias ou, de repente, negou uma terapia. O que essa família deve fazer? Bom, primeiramente, ela deve procurar o plano de saúde, né? Tentar ali conversar, explicar. Caso não resolva com o plano de saúde, pedir uma recusa por escrito. E existe duas alternativas, né? Uma que é entrar com uma reclamação na ANS. Inclusive, eles têm um site específico para isso, nem sempre é resolvida. Aí, em último caso, ou não último caso, né? Depende muito do critério da família. Mas o que é aconselhável, que de fato possa resolver, é a judicialização. É procurar um advogado especialista para entrar com o processo e verificar qual é o caso, né? Se é de limite, São vários casos, né? Não só para autista, até para beneficiários de plano de saúde que tem muita abusividade. Então, procurar judicializar para resolver essa questão da abusividade do plano de saúde. Tá, então, gente, você que está em casa, que está nos assistindo, se você está passando por esse perrengue aqui com o seu plano de saúde, com uma criança autista, saiba que você tem direitos e você pode reclamar dos seus direitos. Pode e deve, né, reclamar dos seus direitos. Só que lembrando que tem que ter uma negativa, então não dá para querer judicializar. Primeiro tem que ter o motivo da ação, né? Escrito, então, né? precisa de uma negativa para que possa comprovar que realmente o plano está agindo com essa abusividade. Ok. Então, você vai tentar usar, o plano vai negar, você vai pedir essa negativa por escrito. Será que o plano dá? O plano escreve mesmo? Olha, eu já peguei muitos casos que o plano não dá essa por escrito. Só que aí a gente consegue comprovar através da troca de e-mails. Entendi. Uma ele conversa produz provas contra ele, né? É muito difícil o plano de saúde realmente mandar por escrito. Esse é o passo que é indicado, né? Mas a gente sabe que é difícil. Então, mas tem outros meios de prova também, como uma troca de e-mail. Sim, uma mensagem no WhatsApp, da própria clínica, né? De repente, informando. Olha, a gente não foi autorizado, a gente tem X sessões, tal. Sim. Talvez com a clínica seja mais fácil até do que com o próprio plano, né? Gente, então, fiquem atentos, tem que ter uma negativa do plano. E aí, o primeiro passo seria também tentar administrativamente, né? Com o próprio plano. Sim, a gente sabe que... a realidade, pequenas, né? As chances são pequenas, até porque é uma prática que o plano adquire e vai fazendo com vários beneficiários. Então, a gente sabe que, na prática, eles não costumam resolver. Mas é uma alternativa tentar primeiro com o plano de saúde e, posteriormente, caso não se resolva, procurar um advogado especialista para estar entrando com a ação
necessária. Ótimo. E aí a ANS entra como mais uma opção. Sim, mais Se uma de opção repente de há uma reclamar. instância acima, né? É. Se o plano não resolver, você tem a opção ainda de acionar a ANS e apresentar o seu caso. Tem um site para isso, né? Sim, tem um site. E aí você vai apresentar seu caso, pode ser que resolva, pode ser que não. A gente entende que é mais fácil não resolver. É. E aí é onde a gente vai entrar aí com a busca de um advogado que seja especialista, aqui no caso a Carla, que vai orientar as famílias e vai explicar como que é feito. Aí abre-se um processo e tal, não é isso? Sim, e em muitos casos, na maioria dos casos, a gente entra com pedido liminar, que é um pedido de Que é urgência, urgência para pra que já... seja resolvido Perfeito. da maneira mais rápida possível. E normalmente o paciente ganha, a família consegue Sim, ter êxito normalmente no sim. processo. É porque seria complexo a justiça negar, a não ser que tivesse uma Porque fé do realmente próprio é algo paciente, muito né? inviável, né? Até entra no direito do consumidor. Sim. A abusividade fica muito injusto da parte do plano de saúde com o paciente. Imagina, você tem um plano de saúde, você paga R$ 300, suponhamos, pelo plano de saúde mensal. E aí você faz ali 20, 30 terapias, cobrando o valor de 20, R$ 30 Cada sessão. cada sessão. Então, no final das contas do mês, você vai pagar 3, 4 mil reais só de plano de saúde. É Fica inviável para é todas as inviável. famílias. Então, realmente, a justiça entende que, né, assim, comprovando bem, por isso a necessidade de um advogado especialista, porque ele vai saber motivar bem para que esse processo seja aceito, para que seja deferido pelo juiz. Perfeito. Certa vez eu ouvi uma frase, e essa frase me deixou um tanto quanto chocada. Eu fiquei chateada, fiquei aborrecida na hora e depois eu acabei concordando. Uma pessoa virou para mim e falou assim: ah, não, o autismo é um transtorno para rico. O autismo é um transtorno de rico. E aí eu atendo a comunidade, eu faço atendimento social. Eu sou professora, inclusive na pós que eu coordeno, a gente tem a clínica escola, que faz atendimento à população, enfim. E aquilo me deixou muito aborrecida na hora. Eu falei, não, não é. Pensei, não reclamei, não falei nada, né? Eu só ouvi. Mas na hora eu pensei, não é, gente, isso é um absurdo, né? Eu tenho tantas famílias que precisam tanto de atendimento e tal. E aí eu fiquei uns dias refletindo sobre isso. Mas o que a pessoa queria me dizer era que tudo é muito caro. Sim. E é verdade. É E aí, verdade. depois de uns dias refletindo sobre essa frase, que me deixou chocada num primeiro momento, eu fui obrigada a concordar. De fato, o transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno caro. Sim. Ele é um transtorno que requer investimento financeiro. Senão, a família não consegue atingir o objetivo que ela tem. Sim, desenvolvimento, né? E a gente sabe que são vários especialistas. Então, acaba que realmente os custos são caros, né? Nem todo Exatamente. especialista, inclusive você citou que não aceita plano de saúde, né? Nem todos os especialistas aceitam plano de saúde. Então, realmente, essa frase, em um certo contexto, é válida, né? A gente entende. Sim. Na hora eu fiquei, assim, meio chocada com a fala, mas hoje eu sou obrigada a concordar. E não é excluindo os que não têm condição, mas é entendendo que é muito oneroso. E aí, o que a gente... Qual é a nossa busca aqui? Exatamente tentar entregar para a população e para a comunidade um acesso, informação para que vocês, quem tiver necessidade, não tiver condições... que tenha esse acesso de uma maneira mais facilitada. Porque até mesmo as famílias que têm condição, torna-se tudo muito oneroso. Sim. Outro dia eu atendi na clínica uma família, a mãe, né, já exausta, exaurida, falou, Carla, de setembro, outubro para cá, a gente gastou quase 30 mil reais. Quem é que tem 30 mil reais para gastar assim? Não é que tinha para gastar, deu-se um jeito porque a família tinha uma condição. Mas até quando? Então, até para famílias que têm condição, é muito oneroso. E aí é muito importante a gente falar sobre esses direitos, né, da comunidade, das crianças, dos pacientes, das pessoas com autismo, para que vocês, né, como audiência, possam buscar o direito de vocês. Sim, até porque existe o trabalho da Defensoria Pública também, né? Às vezes a pessoa que está assistindo não tem condições, aí pensa, nossa, mas será que eu só vou ter meu direito se eu contratar um advogado? Ou só se eu tiver um plano de saúde? Não. A gente sabe que tem o atendimento pelo SUS, não é da maneira que a gente gostaria, porque tem fila de espera, enfim. Mas tem essa opção também, que inclusive por lei é garantido a ampla cobertura de atendimento pelo SUS, de medicação pelo SUS, e também em caso de judicialização existe a Defensoria Pública também para estar entrando
com uma ação para essas pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Perfeito. Gente, essa informação é muito relevante. Então, se você é uma família que tem uma criança atípica e não tem condição de custear o advogado, porque tem custo, né? Obviamente. Sim, toda ação tem um custo, né? Então, mas tem a opção da Defensoria Pública também, para quem não tenha a possibilidade de estar arcando com esses custos. Então, se você está aí se esforçando para pagar um plano de saúde, né? Para entregar para sua criança, para o seu, né, pro seu familiar, enfim, um atendimento de qualidade, isso foi negado e você não tem condições de arcar com o advogado, Defensoria Pública. Então, a Defensoria vai cuidar desse processo sem custo para que essa família seja assistida como qualquer outra, como todo mundo deveria ser. Isso mesmo. Tá, vamos falar então um pouquinho da judicialização agora, que eu acho que é um tema que traz muitas dúvidas. A gente já falou que tem que ter uma negativa do plano de saúde. O ideal é que a família faça a primeira tentativa administrativa. Se tiver uma negativa por escrito, ela pode acionar a ANS ou não, é opcional. Mas aí ela procurou você como advogada. Vamos entrar com um processo, então, para judicializar o plano. Qual é o primeiro passo? O que a família tem que ter? O que você orientaria nesse sentido? Bom, primeiramente, é a juntada da documentação que comprova aquele direito. É sempre importante ter o contrato de prestação do plano de saúde, essa negativa, seja por escrita do plano de saúde, da clínica no qual teve a negativa. Então, é importante essa juntada de documentação para que a gente possa comprovar esse direito. Tá. Em relação ao laudo médico, o que a família tem que ficar atenta? É sempre importante um laudo médico completo, até não só em casos de judicialização, mas é porque tem muitos direitos que o laudo tem que estar completo, até para ter direito às terapias, o médico tem que solicitar. A questão da escola, para ter um professor de apoio, tem que ser solicitado pelo médico, então o laudo tem que estar sempre completo, sempre especificando todas as terapias que a pessoa autista tem que ter. Então, é muito necessário um laudo, inclusive, esse é nosso papel como advogado também. Né? Em muitos casos, contra plano de saúde, não só dos autistas também, mas de beneficiários, instruir quanto a esse laudo médico, que é tão importante em uma ação, é tão importante para conseguir tudo aquilo que a pessoa autista precisa. Porque um laudo médico errado ou incompleto, inadequado, atrasa todo o processo, Sim, né? porque não tem como, se o médico não avaliar o que a pessoa autista precisa, não tem como comprovar que ela precisa. Então, realmente, o laudo médico é um dos principais documentos. E tem que ser um laudo médico, não pode ser um laudo de outro profissional. Tem que ser um laudo médico. Tá, ótimo. Então, você para audiência... conseguir as terapias, para conseguir as outras terapias, entendeu? O direito a todo o tratamento de uma maneira garantida pela justiça. Sim. Então, você que está aí nos assistindo, né, acompanhando o nosso podcast, lembrem do laudo médico que tem que ser um laudo completo. Então, de repente, até falar primeiro com a advogada para depois acionar o médico, porque vocês orientam, né, os médicos nesse sentido. Porque um laudo errado vai atrapalhar todo o processo. Sim. E tem uma expectativa de tempo? Aquela pergunta ótima, né? Tem expectativa de tempo para esse processo andar? De tempo é muito relativo, né? Porque depende muito das varas judiciais. Mas é sempre importante, na maioria dos casos, a gente consegue entrar com um pedido liminar, né? Que aí torna o processo mais rápido, que sai uma decisão antes mesmo da outra parte, né? No caso, se for o plano de saúde, entrar para o processo, né? Se tiver o perigo da demora. Então, é necessário demonstrar. Perfeito. Então, já entra com esse pedido liminar, para que seja já garantido as terapias, esse limite de coparticipação, enfim, o direito ao qual a gente está buscando. Ok. Então, com a liminar sendo aceita, é isso? Deferida? Isso, sendo deferida. A liminar sendo deferida, a criança já... Eu falo muito criança por causa do meu público, mas né, o paciente, o seu cliente, né, no caso, ele já tem direito às terapias imediatamente. Em muitos casos, ainda existe, mesmo com a decisão, ainda existe o não cumprimento pelo plano de saúde. Não, gente... Acontece muito. Então, surreal, né? Aí realmente é buscar outros meios, como multa, bloqueio de conta, enfim. Porque ainda tem essa possibilidade do plano de saúde não cumprir de imediato. Mas,
novamente, é para isso que o advogado especialista está ali, para sempre estar informando a família e entrando com o que for necessário. E, gente, fiquem atentos com o advogado que vocês vão contratar. Estão vendo a burocracia que é, né? Então, vai contratar um advogado para pleitear uma judicialização do plano de saúde, procura um advogado especialista. A mesma coisa com a nutrição. Eu sempre falo isso. Vai procurar um nutricionista para cuidar do seu filho, da sua criança, do seu adolescente. Procure um profissional especialista. Não adianta cortar caminho. Às vezes você vai contratar um profissional que é mais barato, mas que não tem a capacitação que ele precisa, não tem a especialização que ele precisa para entregar um bom atendimento. Sim. Quantas famílias eu atendo lá na clínica, a mãe falou assim, ai, Carla, eu fui criança com seletividade alimentar. Tema mega importante aqui nesse podcast. Eu levei numa nutricionista, falou que tratava de seletividade alimentar, montou uma dieta como se fosse para uma criança típica, me disse, agora faça ela comer. Isso não funciona desse jeito. Então, onde é que está o problema? Na família que buscou um profissional que não é capacitado e o profissional que se intitulou capacitado para aquilo que ele não é. Sim. Todas as vezes que eu dou aula, né, eu sou professora, eu falo muito isso para os meus alunos, para as minhas alunas, né, mulheres na maioria. Não atenda se você não tem segurança. Não sabe o que está fazendo, está insegura, está com dúvida, indica. Passa para o próximo, passa para o coleguinha. Não faça o atendimento se você não tem segurança, porque você inviabiliza o alcance daquela melhoria que aquela família está buscando. A mesma coisa o advogado. Se você é advogado e alguém te procurou para judicializar plano, você não tem experiência, não faça. Indica para quem faz. Principalmente, Carla, nessa área da saúde, porque a gente sabe da importância das terapias. Então, é algo que realmente é necessário. Então, eu vou te falar por experiência própria. Não só na área do autismo, mas a gente entra também em negativas de home care, em negativas de UTI. Então, são casos que, se você demora se você demora de entrar com o processo, é até risco de vida. Sim, total. E já aconteceu várias vezes de pessoas nos procurarem porque entrou com o advogado, viu que o advogado não era especialista, muitas vezes nem entra com pedido liminar e acaba só atrasando o direito que aquele paciente tem, né? Perfeito. Então, nessa área da saúde, é muito faça. Importante procurar um advogado especialista, porque a gente está falando da saúde da vida, vida, né? Nosso bem maior. Sim. Eu brinco muito com isso. Eu falo, profissional ruim, beleza, né? Desde que ele não atue com a saúde. Desde que o erro dele não vá no nosso produto mais importante, que é a nossa vida. É isso mesmo. Né? Se você erra ali um documento, não sei. Vamos usar um caso bem, sei lá, financeiro, por exemplo. É um prejuízo, mas certamente ele não vai trazer um prejuízo de morte ou de vida. Agora, quando a gente fala sobre saúde, aí a questão é bem mais delicada. Sim. Então, se não é sua área, se você não domina, não atrapalhe. É muita ajuda que não atrapalha. Então, se você não faz, indica para quem faz. Carla, então me traz agora para a gente fechar essa parte da saúde, que a gente vai já entrar no tópico educação. Me fala sobre um case de sucesso que você teve, de uma família que procurou o escritório de vocês, que vocês conseguiram. O que você pode compartilhar com a gente? Bom, falei sobre um processo, né, que é a limitação da coparticipação e também de conseguir terapias. A limitação das terapias, a gente conseguiu judicializar, apesar de que tem essa resolução da ANS, como eu digo, nem sempre o plano de saúde vai obedecer, né? Vai então, seguir. O que a gente tem conseguido muito nessa área do autismo, essas questões com o plano de saúde. Tem também o BPC, né? Não vou entrar nesse assunto hoje, mas é um benefício também que se consegue judicializando. A gente sabe que tem como pedir administrativamente, mas em muitos casos é negado pelo INSS, então tem que judicializar. É um benefício que é para famílias de baixa renda, então são casos que a gente tem conseguido bastante também. Perfeito. Que é uma outra possibilidade que uma família que não tem condições financeiras tem de entrar com um pedido. Sim, que é um benefício de prestação continuada para a família de baixa renda. Perfeito. Então, se esse é seu caso, se você se enquadra nesse caso, então procure os seus direitos. A Defensoria Pública também atua nesse sentido? Também. Pronto. Então,
Se você é uma família de baixa renda, se você é uma família que não tem condições de arcar com as terapias, o atendimento à saúde, procure a Defensoria Pública, porque existem direitos, né, garantidos para vocês. Claro que a gente não vai, né, aqui dizer, óbvio, vai conseguir, tudo lindo, perfeito, porque a gente sabe que não é. Sim. Mas é um direito e a gente precisa acionar os nossos direitos, então fica a sugestão aí para as famílias que precisam desse atendimento. Carla, agora vamos mudar um pouquinho o tópico. A gente falou agora sobre saúde, direito da saúde dos pacientes autistas, das pessoas autistas. E nós vamos entrar no tópico educação. O que a gente tem aí sobre direitos do autista em relação à educação? E a educação, gente, é algo muito latente, né? É algo muito delicado. Porque a criança entra em idade escolar... E aí ela vai para uma escola regular muitas vezes. As nossas escolas dizem que são inclusivas e, na verdade, não são. Inclusive, eu gravei um podcast sensacional com a Patrícia Casasanta. Então, tá lá no YouTube do Doses de Atipicidade. Se esse é um tema que te interessa, assista o podcast com ela, Patrícia Casasanta. E ela falou muito bem, de uma maneira brilhante, sobre a questão da inclusão. Sobre como nós não somos inclusivos e fingimos ou atuamos como se fôssemos. E isso no ambiente escolar é um prejuízo muito grande para as crianças, é algo que ela trabalha de uma maneira muito intensa na escola, que ela é diretora pedagógica. Então, vale a pena assistir esse episódio. Mas traga pra gente, diga pra nossa audiência o que a gente tem em relação a direito do autismo no tópico educação. Bom, então, como a gente falou no começo do podcast... Tudo é muito novo nessa área do autismo, inclusive para as escolas, né? Então, a gente sabe que é difícil essa inclusão nas escolas, mas as escolas têm que se capacitar cada vez mais para estar atendendo esse público autista. Inclusive, tem uma lei, né? A lei que é necessário esse professor de apoio ou um mediador para estar ali dando apoio a crianças autistas nas escolas. Infelizmente, a gente sabe que em muitos casos... A escola coloca esse professor de apoio, mas nem sempre esse professor é algum especialista na área. Então, Sim. acaba encontrando essa dificuldade, né? A questão das escolas também é a negativa de matrícula, o que é proibido. Inclusive, cabe até uma responsabilização criminal por discriminação. Eu ia entrar nesse tópico agora. Carla, isso existe mesmo? Existe. A gente acha que não, mas existe e gente, muito. É inacreditável. Às vezes, não negar, ter aquela negativa claro, no primeiro né? momento, mas colocar numa fila de espera, o que não pode também, é proibido. Falar que o número de alunos autistas em uma sala de aula já deu o limite, o que não pode ter limite também. Então, a gente sabe que acontece muito. Às vezes, até querer cobrar um custo a mais por estar oferecendo esse professor de apoio, não pode ter custo nenhum extra. Tem que ser oferecido pela escola. Gente, isso é inacreditável, né? 2025, capital do país, a gente imaginar que tem escolas que dificultam o acesso das crianças à educação. E às vezes não só dificultam, né? Às vezes aceita, mas não tem ali aquele material didático individualizado, um plano de ensino individualizado que é necessário Perfeito. também. Porque a gente sabe que uma criança autista não vai estar no mesmo ritmo escolar de outra criança. Então, tem que ter aquele Exatamente. material didático individualizado para cada aluno e tem que ter um plano de ensino individualizado para cada aluno autista, que deve ser ali discutido com a família, para que ela possa ter um melhor desenvolvimento escolar. Perfeito. E, gente, o que a Carla está dizendo, não necessariamente que a criança esteja abaixo do rendimento, ela pode estar acima do rendimento. Sim. Então, eu tenho alguns pacientes autistas que têm altas habilidades associadas. Sim. Pode ser uma criança com hiperfoco em estudo, por exemplo. Eu tenho muitas com hiperfoco em números. Então, a matemática para ele, essa matemática da sala de aula, do currículo ali, que é aprovado pelo MEC, para ela é um saco. Ela não vai ficar. Ela não vai se envolver, não adianta, não é estimulante para ela. É por isso que precisa ter esse plano individualizado, né? A ser discutido com os pais. Porque é o que você falou, ali vai ter um aluno que vai ter uma melhoria ótima
em um assunto, em outro não. Vai ter um pouco mais de dificuldade. A gente sabe que tem níveis de suporte, então tem um aluno que vai precisar de um apoio maior em certos cuidados de higiene e outro não. Então precisa ser individualizado, não pode ser igual para todo mundo. Até para aluno típico, eu acho que a grade curricular fechada ela dificulta. Porque tem crianças com 2 anos que já sabem pintar e sabem interagir, e tem outras que não. E não necessariamente ela tem um laudo, não necessariamente ela é atípica. Ela pode ser uma criança típica com qualquer tipo de dificuldade ou com um desenvolvimento diferente da outra. E isso numa criança típica. Imagina uma criança atípica. Então é muito complexo, né? A nossa forma de educação, a nossa grade curricular fechada. Isso traz uma dificuldade no aprendizado para as crianças. E a adaptação curricular, você acha que é algo que é possível ser feito nas escolas? Você tem alguma informação sobre isso? Você acha que tem escola que já se preocupa com isso? Sim, tem escola que já se preocupa com isso, né? Não são todas, mas já tem escola que já tem ali um material didático diferente, né? Uma apostila diferente. A gente sabe que é muito difícil, né? Até as escolas se adaptarem é uma dificuldade. Sim. Mas é as escolas estarem buscando mesmo, inclusive a questão do professor de apoio, colocar algum especialista mesmo, que já tem ali um conhecimento maior com o público autista. E as escolas têm que se conscientizar mesmo, têm que estar apoiando, tem que ter políticas maiores para esse público, né? A gente vê que isso não vem ocorrendo. Perfeito. Não, e importante isso que a Carla falou, que foi até um tema, né, uma abordagem que a gente fez aqui no podcast, foi inclusive com a Patrícia Casa Santa, e ela dizia que nós não somos inclusivos, a gente até tem uma integração, porque a inclusão, ela acontece quando a gente adapta o ambiente, não é adaptar só a criança. Então, eu vou pegar uma criança autista, vou trabalhar com ela para que ela se adapte ao ambiente. E o ambiente vai se adaptar a ela? E esse ambiente vai atualizar a grade curricular, vai ajustar, vai adaptar essa grade curricular para essa criança? Porque senão eu estou falando de integração. Estar integrado é no mesmo ambiente, né? Ali minimamente convivendo. Agora, inclusão é outra coisa. Inclusão é quando o ambiente se prepara para receber aquele aluno. Onde eu tenho uma adaptação de ambiente mesmo, né? Eu falo de paredes, de cores, de fones de ouvido quando for necessário, de local para as refeições, de professores capacitados, de grade curricular adequada, de respeito ao tempo de evolução daquela criança naquela determinada matéria. Isso seria um processo de inclusão completo. Tudo que for diferente disso é simplesmente uma integração. E é tudo muito novo, de fato. Se a lei principal que rege o autismo, o transtorno do espectro do autismo, é de 2012, imagina as escolas conseguirem se adaptar a esses alunos. E querendo ou não, tem um custo, né? Tem um custo a mais para a escola, ter ali um professor de apoio, um material didático diferenciado. Então, acaba que muitas escolas negligenciam essa parte até por conta dos custos. Não, e eu entendo também que aqui, óbvio que a gente não está para defender escola, a gente não é pró nem escola, nem aluno, nem plano de saúde, nem paciente, a gente está para trazer informação. Mas é complexo para as escolas também. Sim. Né? Tem que existir um tempo aí de adaptação, mas é direito das famílias buscarem aquilo que é adequado para os seus filhos. Inclusive direito previsto em lei, né? Então, Exatamente. É mais um caso que acontece muito a judicialização, né? Uma negativa de matrícula, uma negativa de material didático. Tem muitas famílias que procuram esses direitos através do processo mesmo, de uma ação. Então, gente, para quem está nos assistindo, a judicialização não é só para o plano de saúde, mas também pode ser para a escola. Né, para o ambiente escolar. Sim. Então, se de repente essa mãe fez uma matrícula, a escola está negando algum atendimento adequado, ou de repente o professor de apoio, né, que é lei também. É importante falar que tem que ter no laudo médico, novamente falando do laudo, que que é necessário esse professor de apoio. Porque a gente sabe que tem níveis de suporte, então nem todo aluno ali precisa daquele professor de apoio. Então é importante ter isso tudo em laudo também. Isso tem que estar definido no laudo que o médico que faz.
Tá. Então, o quão é importante a gente saber disso para poder buscar os nossos direitos, obviamente. Então, às vezes a criança está numa escola que é considerada uma escola muito boa, mas ela não tem um processo de inclusão muito claro, está ali num processo de integração. Essa criança muitas vezes pode se sentir excluída ali dentro, mesmo se esse processo não for muito manejado, muito bem manejado. E a família tem como recorrer disso, né? Eu acho que é a parte mais importante. Sim, é isso. Os direitos estão aí. É muito importante que as pessoas conheçam os seus direitos, até para que elas possam ter o que fazer, né? E buscá-los, né? Buscar os seus direitos. Porque a gente não conhece, a gente não conhece. Eu já sei de casos até de amigos, né? De quantas famílias que procuram uma escola, aí tem aquela negativa, tem aquela má vontade, aí fala que vai botar em lista de espera. E para a pessoa, como ela não conhece os direitos, ela acaba achando que aquilo é normal. Ah, essa escola não tem uma adaptação, negou, então ok, tá tudo certo. E não é assim que funciona. Não, eu já vi casos, nenhum nem dois, vários, da escola convidar a família a tirar a criança. Mãe, você não quer trocar o seu filho de escola porque a escola não tem o que ele precisa, então Sim. ele não se adaptou, então vem com uma sugestão. Sim. E Né? Mas é uma acontece sugestão, demais. exatamente, cheio de segundas intenções ali, porque para aquela escola é melhor que o aluno não esteja. Por isso que tem muita escola que dificulta e nega até matrícula. Até reforçando novamente que negativa de matrícula de pessoas autistas e com deficiência cabe até uma responsabilização criminal, porque é considerado crime na lei de inclusão. Não, isso é grave, né, gente? Inacreditável que isso aconteça. Tá, e você tem algum case de sucesso na área da educação para trazer pra gente? Na área da educação, é a questão de matrícula e questão de material didático, que a gente entrou com obrigação de fazer contra a instituição de ensino para que fosse... até o nome da ação, é obrigada a fazer mesmo, é obrigada a fornecer um direito. E aí tem que adaptar todo o material, tem que adaptar todo o plano de estudo, tudo. Inclusive, eu acho até interessante falar que tem muitas escolas, tem muitas famílias que já estão disponibilizando. É importante ali como se fosse uma ficha explicando um pouco da rotina do aluno, explicando um pouco mais sobre o aluno para fornecer para a escola, para facilitar ali a adaptação da escola. Inclusive, futuramente, eu quero até disponibilizar lá no site, no Instagram do escritório, para que possa facilitar para as famílias. Não, e com a informação é importante, né? Porque se você já tem esse material que vai fomentar essa família, fica muito mais fácil. Sim. E um alerta para as famílias é procurar, gente, com cautela e cuidado, uma escola que atenda minimamente, né? Por isso que as comunidades são importantes, né? Quando a gente cria uma comunidade, então tem uma mãe que já tem uma escola, que tem uma indicação, que sabe que aquela escola já segue ali as regras, já tem mais uma intenção melhor, né, de atender essa criança. Facilita muito, muito melhor do que, de repente, arriscar. Né? Não dá pra gente arriscar com a saúde, né? Com e nem certeza. com a educação. Por isso é importante essa rede de apoio, tanto dos profissionais quanto das famílias também, para estar sempre até indicando bons profissionais, boas escolas. Isso é importante. Perfeito. E, gente, vou já caminhar para o fim do nosso podcast, esse episódio que foi tão gostoso, tão bom falar com a Carla, falar sobre direitos, né? A gente muitas vezes eu principalmente falo muito sobre nutrição, sobre saúde, e aí a gente traz um profissional que foge um pouco, né, do escopo da saúde, mas que é extremamente relevante, extremamente importante, porque são direitos e a gente tem que buscá-los, né? E a falta de informação acaba deixando a gente aí sem esse tipo de acesso. E eu quero trazer para vocês também uma informação de que ontem foi publicado no jornal Metrópole uma matéria que eu participei, eu contribuí, falando da ausência de dados sobre pessoas autistas aqui no DF. A gente não tem dados tão claros, a gente não tem dados publicados, principalmente pela nossa Secretaria de Saúde ainda. Então, ainda estamos caminhando por esse sentido. E na matéria eu falo sobre o MAB, que é o Mapa Autismo Brasil, conduzido pela Carol Stenkoff. Então, quem não conhece, pode acessar lá no Instagram, MAB.
A Carol está conduzindo brilhantemente esse projeto, que é o levantamento de dados de pessoas autistas, tanto no DF quanto no Brasil todo. Então, já temos alguns dados do DF, eu faço parte desse grupo. Estou junto com a Carol, entrei agora recentemente, através de um convite. Então, fico muito orgulhosa, um prazer enorme para mim participar dessa equipe, desse ecossistema voltado para o autismo, onde a gente já tem alguns dados do DF. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, MAB, lá no Instagram vocês vão encontrar, também tem o site deles, enfim. E eu coloquei também lá no meu Instagram sobre essa matéria que foi publicada ontem, lá no Metrópole. Então, muito bom a gente poder trazer mais informações sobre esse tema, né? Sim, queria até te parabenizar pela matéria, é de suma importância, até para demonstrar, né, como que pode o governo não ter dados, né? A gente fica se perguntando como que pode acontecer, mas acontece. É lamentável, na verdade, né? E se a gente não tem dado, a gente não consegue trabalhar em prol. A gente não consegue ter as políticas públicas, a gente não consegue desenhar um projeto mais específico. A gente não consegue rastrear esse paciente, a gente não consegue saber quando é que veio o diagnóstico, quais as terapias fez, o que melhorou, o que não melhorou. Então, o levantamento de dados é extremamente relevante. Então, a gente faz votos de que logo em breve a gente consiga isso de uma maneira mais integrada, que foi exatamente o que eu coloquei lá na matéria. Então, foi uma honra para mim poder contribuir com essa matéria. E aí, fica o convite para vocês lerem lá no Jornal do Metrópole. E, gente, finalizamos mais um episódio, né, com honras aqui, recebendo hoje a advogada Carla. Obrigado pelo seu compartilhamento, obrigada por ter trago tanta informação pra gente. Eu quero que você finalize trazendo seus contatos, né? O YouTube. YouTube não, gente, tá vendo? Essa hora. Seu Instagram, para quem tiver interesse poder te acessar. E, mais uma vez, gente, esse é o presente da Carla. Vocês sabem que eu sempre apresentei o meu convidado. Então, um Biovit para você poder fazer uso para modulação intestinal e imunidade. Como vocês já sabem, eu sou speaker da marca e o Sens Biofarma é um apoiador desse nosso quadro Doses de Atipicidade. Então, Carla, coloca aí as suas redes pra gente, para quem quiser te acessar. Primeiramente, obrigada pelo presente, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando sobre um tema tão importante que é o direito dos autistas. Eu espero que muitas pessoas tenham acesso e conheçam seus direitos. E me coloco à disposição também, coloco meu escritório à disposição das pessoas que têm dúvidas, que estão querendo esclarecer, querendo realmente judicializar um direito, eu me coloco à disposição. O meu Instagram é carlafonseca.adv e do escritório é freitasefonseca.advocacia. Excelente. Gente, então, quem quiser mais informações sobre judicialização de plano de saúde ou a parte educacional, pode procurar a Carla, que com certeza ela vai orientar vocês da melhor forma. Então, um beijo enorme para vocês. Obrigada pela audiência. Esse episódio vai na íntegra para o canal do YouTube, e o canal é Doses de Atipicidade, exatamente como o Instagram, Doses de Atipicidade. Qualquer sugestão de pauta que vocês tiverem, coloque lá no direct. Se você tiver um profissional para me indicar, se você é uma mãe e gostaria de estar aqui comigo para compartilhar a sua história, é só me mandar uma mensagem, vai ser um prazer falar com você. Um beijo e até semana que vem, terça-feira, 12h30. Até mais.